E vamos ver agora as propriedades do conjunto típico. A primeira é a definição, né, de definir o conjunto típico como conjunto de sequências que satisfazem essa propriedade. Então, a primeira propriedade é a definição. A segunda é a probabilidade do conjunto típico, ou seja, a probabilidade das sequências que estão no conjunto típico é maior do que 1 menos epsilon. Então, para n grande o suficiente e para todo epsilon maior do que zero. Então, a gente pode pegar um epsilon tão pequeno quanto a gente queira, né, maior do que zero. Basta a gente tomar um n que seja grande o suficiente. E as outras duas propriedades são os limites no tamanho do conjunto. O limite superior e o limite inferior do tamanho do conjunto. Bem, a segunda propriedade, que fala da probabilidade do conjunto típico, a gente lembra lá da equação que está ali, 231, que fala que a probabilidade, né, o log dela, né, da probabilidade do conjunto típico, isso tende em probabilidade para entropia. Então, o que significa tender em probabilidade para entropia, né, significa, né, então, que a gente consegue, né, fazer com que isso esteja epsilon próximo da entropia. Como a sequência é ID, né, o log da probabilidade é o somatório dos logs, então a gente pode escrever esse termo aqui, né, e que vai estar epsilon próximo da entropia. Então, quando a gente fizer o n grande o suficiente, esse valor tende probabilidade para entropia, ou seja, ele vai estar, né, epsilon próximo da entropia. Tende probabilidade, então a probabilidade disso ocorrer é maior do que um determinado 1 menos epsilon, 1 menos delta, quando n for grande o suficiente. Então esse é o delta, a gente pode escolher um delta qualquer, inclusive a gente pode escolher, para simplificar, né, um delta coincidente com epsilon, de forma então que a gente chega na expressão que a gente queria. A probabilidade de conjunto típico é maior do que 1 menos epsilon quando o n é grande o suficiente. Para achar o limite superior da entropia, o limite superior do conjunto típico, o que a gente pode escrever? 1 é o somatório de todas as probabilidades, todos os p's. Isso é maior ou igual do que o somatório dos p's, das probabilidades apenas das sequências que estão no conjunto típico. Então, como a gente está pegando um subconjunto do conjunto de todas as sequências, então esse somatório é menor ou igual que o somatório do todo. E pela definição, né, a probabilidade é maior quando as sequências que estão no conjunto típico, né, elas satisfazem a condição de ter a probabilidade maior ou igual a 2 elevado a menos nh mais epsilon. Então a gente pode, se a gente substituir por 2 elevado a menos nh mais epsilon, a gente tem essa desigualdade. Esse valor é constante, pode ser colocado em evidência, e aí fica um somatório com o número de termos somatórios que é igual ao tamanho do conjunto. Então, no final fica o tamanho do conjunto vezes o termo que a gente colocou em evidência. E aí a gente mostrou, né, o limite superior da entropia. Na propriedade 2 a gente mostrou essa parte. Então vamos a partir disso aqui, né, a gente sabe que a probabilidade do conjunto típico é o somatório da probabilidade de todas as sequências que estão no conjunto típico. Então, poderia ter escrito aqui para ficar mais claro, né? Então, esse aqui é o somatório de todas as probabilidades, né, do x, das sequências, né, que estão no conjunto típico. Então, aqui é as probabilidades das sequências. Onde cada um desses p's, dado que o x, né, são sequências no conjunto típico, por estarem no conjunto típico, essas probabilidades são menores do que 2 elevado a menos nh menos epsilon. E já aqui é a definição do que é ser típico. Então a gente pode escrever essa desigualdade aqui.
Então agora esse termo é constante no somatório, a gente pode colocar em evidência, e aí a gente chega nesse aqui. E então a gente acabou de mostrar, né, o limite inferior para o tamanho do conjunto típico. Então o conjunto típico está limitado inferiormente por esse valor e superiormente por esse aqui. Vamos ver agora um esquema de codificação do conjunto típico. Então existe um código que pode alcançar uma taxa de compressão H mais epsilon bits por símbolo para qualquer epsilon maior do que zero, enquanto o comprimento do bloco N, né, o número de símbolos da fonte que são codificados simultaneamente, for grande o suficiente. Mesmo que as mensagens da fonte sejam consideradas ID, é necessário codificá-las conjuntamente de forma a alcançar essa taxa. Então o que nós vamos fazer é fazer um código em que a gente codifica as sequências típicas de uma forma e as sequências não típicas de outra. Então vamos fazer isso utilizando, então vai ser NH epsilon mais 2 bits para cada sequência típicas e utilizando N log K mais 2 bits para sequências não típicas. E aí a gente vai criar um código que é 1 para 1, então toda sequência que será codificada vai ter uma sequência binária correspondente, né, garantindo assim que a gente consiga decodificar livre de erros, pois a gente está utilizando uma sequência que é 1 para 1. Então esse tipo de codificação não vai ter erro nenhum, né? Por outro lado, também a gente pode fazer uma codificação em que as sequências não típicas não sejam codificadas, então a decodificação ou que elas sejam codificadas com sequências de colisão, né, de outras sequências, de forma então que existirá erro, né, quando a gente for decodificar, né, as sequências típicas acabam gerando erro, então vai ter uma probabilidade de erro. Em qualquer um dos dois casos, a gente pode mostrar que ou que essa probabilidade de erro vai para zero, ou que o que importa, né, esse valor que a gente vai utilizar para sequências que são típicas não faz diferença, uma vez que o que importa são as sequências que são típicas. E aí então o comprimento esperado, né, tanto no qualquer um dos dois casos, vai ser menor do que a entropia mais o epsilon, né? O que importa para a gente, né, quando vai codificar uma sequência, é o comprimento esperado do código. E aí nos dois casos a gente consegue garantir que ele seja menor do que a entropia mais um epsilon. Bem, aí às vezes você pode estar perguntando por que apareceu esse mais 2, né? Então, esse mais 2 nós vamos mostrar ali na frente, mas já adiantando, é porque a gente tem um mais 1, porque um determinado valor, quando a gente calcular, pode não ser um número inteiro, né? Já que esse cara aqui não pode não ser um número inteiro, mesma coisa aqui, né? Pode não ser um número inteiro, então a gente arredonda para cima, então a gente soma mais 1. E também como a gente está fazendo nessa codificação, quando a gente codifica sequências típicas e sequências atípicas de forma diferente, então vamos colocar um bit no início da sequência, e esse bit, se for 0 ou se for 1, distingue, né, se a gente está codificando uma sequência que é típica ou não típica. Então, uma consequência importante dessa codificação que a gente está propondo é que a gente consegue comprimir os dados até o limite da entropia. Então a ideia vamos considerar sequências x1, xn e id com uma determinada distribuição. Vamos particionar o conjunto de sequências em dois blocos, os blocos das sequências típicas e das sequências não típicas. E essa partição que a gente fez, né, dos dois blocos é uma partição de forma que os dois conjuntos são disjuntos, né, e eles somados, né, a união dos dois dá o conjunto de todas as sequências, né? Então compreende todo o conjunto de todas as sequências. Então, como a gente propôs, seria codificar sequências típicas e não típicas de forma separada. Então, os números de elementos do conjunto típico, a gente já viu que existe, né, um limite para o tamanho do conjunto típico. Então, esse é o número de sequências, né, que a gente vai codificar de uma determinada forma, né, que são sequências típicas. Então, se existe esse número de elementos, né, com esse limite, então a gente precisa, né, de no máximo log desse valor, né, bits, para poder codificar a sequência. Então, o log na base 2, né, desse cara, esse aqui. Aí aqui estão tomando o teto, né, uma vez que esse valor pode
não ser inteiro, então vamos fazer o teto para a gente pegar o número inteiro. Então esse é o número de bits necessários para codificar sequências do conjunto típico. Então esse valor é menor ou igual do que esse aqui mais 1. E aí, né, a gente vai também utilizar, como já falei antes, né, um bit extra para indicar se o conjunto é típico ou não. Então nós vamos formar um código, a palavra do código vai ser formada por uma sequência de bits, onde o primeiro bit indica se a sequência é uma sequência típica ou não. Então, por exemplo, a gente pode usar bit igual B0, o primeiro bit como 0, para falar que é uma sequência típica que a gente está codificando. E ao falar então que ao ter o B igual a 0, eu sei quantos bits, né? Quantos bits depois eu preciso. Então eu preciso desse número de bits, preciso ler essa quantidade de bits para completar a palavra. Então o número total de bits necessário para uma sequência típica é menor do que isso aqui. Para os elementos do conjunto não típico, nós vamos utilizar então o mesmo raciocínio. Então o tamanho do conjunto não típico, né, é o cardinalidade do alfabeto elevado a n. Então, para codificar essas sequências, a gente precisa de log desse valor, né? Em bits, a gente precisa de log desse valor para ter quantos bits a gente precisa para codificar essa sequência. Então, vamos tirar o teto para ter um número inteiro e esse valor é menor do que isso. É onde a cardinalidade do x é o k. E então, nós vamos utilizar uma codificação da mesma forma, onde o primeiro bit vai indicar se a sequência é típica ou não típica. Então, se primeiro bit igual a 1 para indicar que a sequência é não típica. E o primeiro bit sendo igual a 1, a gente sabe que a gente precisa ler essa quantidade de bits para completar a palavra que codifica essa sequência não típica. Então, o número total de bits para a sequência não típica é menor do que esse valor. Bem, então a gente criou um código que é 1 para 1, vai ser fácil codificar e decodificar, né, utilizando esse codebook para fazer esse mapeamento e não vai ter erro. A gente pode observar, então, a gente utilizou para codificar sequências típicas, né, o número de bits que seria necessário, né, dado o tamanho do conjunto. Para codificar sequências não típicas, a gente utilizou um número de bits maior do que o necessário, né, uma vez que o tamanho do conjunto não típico, que é a diferença do tamanho de todos os conjuntos típicos, né, é uma coisa que é menor do que o tamanho de todos os conjuntos. E o número de bits que a gente utilizou para codificar sequências não típicas foi baseado no tamanho do conjunto de todas as sequências. Mas isso aqui não vai importar, porque como a gente vai ver, né, a gente também já sabe, né, que as sequências não típicas, como o nome diz, elas não são típicas, então elas não ocorrem, né? Então elas não possuem efeito no final, quando a gente considerar o comprimento esperado do código, né, elas não vão causar efeito algum. Então as sequências típicas possuem um comprimento descritivo curto, né, NH bits. E aí nós vamos chamar de L do x, o comprimento da palavra associado à sequência, né? Então, dado uma sequência que a gente vai codificar, a palavra associada vai ter um comprimento chamado de L. Então o L para nossa sequência aleatória, x, também vai ser uma variável aleatória, já que esse x é uma variável aleatória. E o comprimento esperado então dessa variável aleatória, né, é o somatório da probabilidade das sequências vezes o valor das sequências para cada uma delas aqui, né? Então o valor esperado do comprimento do código. E a gente quer que esse valor esperado do comprimento do código seja o menor possível, de forma que a gente esteja então usando o menor número de bits possível, né, em expectativa, né, o menor número de bits possível para representar sequências que serão codificadas. Então a gente pode tomar n grande o suficiente de forma que isso aqui ocorra, né, ou seja, a gente tenha a tipicidade, né, isso aqui a gente mostrou, né, que é aquela segunda propriedade dos conjuntos típicos, né. Então se o n for grande o suficiente, um conjunto típico vai ser um conjunto tal que a propriedade dele é maior do que 1 menos epsilon, né? Então o epsilon pode ser tão pequeno quanto a gente queira, basta tomar n grande o suficiente. Então o valor esperado
do comprimento das palavras, então o comprimento esperado do código. Então, escrevendo novamente aqui a equação do comprimento esperado. Como a gente codifica cada sequência, se é típica ou não típica, de forma diferente, então nós vamos separar esse somatório em duas partes. A primeira parte onde aparecem as sequências típicas e a segunda parte onde aparecem as sequências não típicas. As sequências que são típicas, a gente falou que a gente pode codificar, né, com um número menor do que esse aqui, né? Então por isso tem aqui menor ou igual. Então um número menor do que NH epsilon mais 2, né, bits, né, para codificar essas sequências do conjunto típico. E da mesma forma, as sequências do conjunto não típico podem ser codificadas com um número menor do que esse aqui de bits. Bem, então agora esses termos, né, esse termo e esse termo são termos constantes que a gente pode tirar do somatório. Não depende mais da sequência. Coloque em evidência no somatório e fica então esse somatório de P, ou seja, é a probabilidade do conjunto típico. Estou somando a probabilidade das sequências para todas as sequências que pertencem ao conjunto típico. Então isso é a probabilidade do conjunto típico. Da mesma forma que o somatório da probabilidade das sequências, onde as sequências pertencem ao conjunto não típico, é a probabilidade do conjunto não típico. E como a gente mostrou aqui, colocou aqui em cima, né, da segunda propriedade do conjunto típico, a probabilidade dele, né, é menor do que 1 menos epsilon. Então esse termo é menor do que 1 e o outro termo, com o complemento do conjunto típico, né, as sequências ou elas são típicas ou não são típicas. Então a gente dividiu, né, em dois grandes conjuntos nas sequências. Então a probabilidade desses dois conjuntos somados tem que dar 1. Então esse aqui é menor do que 1. Então agora a gente pode falar que, então, que tem agora menor ou igual, né? Então esse valor está aqui repetindo e esse aqui eu estou usando um epsilon que é menor, né? Então, por isso fica menor aqui também. E agora posso colocar o n em evidência. E aí aparece 1 sobre n aqui. Então esse termo todo que sobrou aqui é um termo que depende do epsilon, né? Então é um termo pequeno, né? O epsilon posso tomar quanto pequeno quanto tão menor quanto eu queira. Então isso aqui fica sendo uma coisa pequena. E esse termo aqui também, quando aparece 1 sobre n, né? Para poder fazer o epsilon pequeno, o n tem que ser grande o suficiente, né? Fazendo um n muito grande, esse aqui também fica pequeno. E no final das contas, então, esse termo todo vai ser uma coisa que eu posso fazer ela ser tão pequena quanto desejar. Então eu vou chamar isso aqui de epsilon linha. Então no final a gente chegou com o comprimento esperado do código, menor ou igual do que esse aqui. Então eu posso fazer, né, tão próximo quanto quiser, né, de NH. Basta tomar n grande o suficiente. Então para codificar uma sequência de comprimento n, eu posso fazer nesse limite ficar tão próximo de NH, ou seja, então para cada símbolo da fonte, né, o que eu espero é gastar H bits para representar, né, cada um dos, no limite, né, H bits para representar esses símbolos, né. Então esse aí é o primeiro teorema de Shannon. Então seja uma sequência de variáveis aleatórias, x1n e d com distribuição p, epsilon maior do que zero, então existe um código, né? Então estamos falando que existe, né, um código, uma forma de codificar, ou seja, um código é uma função, né, que associa a sequência a uma string binária. Existe um inteiro n epsilon, tal que o mapeamento seja 1 para 1, então dessa forma, né, não tem erro para fazer a decodificação, e que o valor esperado, então aqui do comprimento por símbolo aqui do código, né, vai ser menor ou igual do que a entropia mais um epsilon, onde esse epsilon não pode ser tão pequeno quanto a gente queira, tomando n suficientemente grande. Então esse aí é o primeiro teorema do Shannon, né, que mostra que o limite de representação é a entropia.
Então fala que a gente pode, né, criar um código para representar uma sequência de símbolos produzidos pela fonte, né, de forma que a gente represente até o limite da entropia, em termos de quando a gente considerar o comprimento esperado do código por símbolo, isso vai estar limitado pela entropia. Então vai existir algum código, né, que satisfaça essa condição. Então note que o teorema apenas indica, né, esse limite e não explica, né, não fornece uma forma de encontrar quem é o código, né, qual é o código que satisfaz, né, o que aproxime ao máximo desse limite, né. Apenas então demonstra que é possível realizar uma codificação até o limite da entropia. Uma codificação sem erro. Então, o primeiro teorema de Shannon afirma que a codificação será sem erro se utilizarmos NH epsilon bits por palavra de código para qualquer epsilon maior do que 0. E se utilizar menos que isso, o que ocorre? Vamos supor que se a gente utilizar NH menos 1 alfa epsilon bits por palavra, com alfa maior do que 1, então teremos no máximo 2 elevado a NH menos alfa epsilon palavras. Então esse aqui, né, é o número de palavras que a gente pode gerar, né, representar utilizando esse número de bits. A gente viu que o limite superior da probabilidade das sequências típicas é 2 elevado a menos NH menos epsilon. Bem, como a gente vai codificar sequências típicas e o número máximo de sequências típicas é esse aqui, mas a gente vai utilizar, né, o número máximo de sequências que a gente pode representar com aquele determinado número de bits é 2 elevado a NH menos alfa epsilon. Então a probabilidade de sequências para quais seremos capazes de fornecer palavras de código não será maior do que o produto desses dois, né? O produto do número máximo de sequências e a probabilidade, né, o limite superior da probabilidade do conjunto típico. Então esse produto dá esse aqui. Que a gente pode ver que para qualquer alfa que for maior do que 1, esse termo aqui é maior do que 0 e essa exponencial é decrescente. Então essa probabilidade vai para 0 quando o n tende a infinito. Então quando o n aumenta muito, né, tendendo a infinito, a probabilidade das sequências que a gente é capaz de fornecer palavras de código vai diminuir. Então o problema, a probabilidade de sermos capazes de fornecer palavras de código, né, vai diminuir exponencialmente com n, pois a probabilidade de tipicidade diminui exponencialmente mais rápido do que o crescimento do número de códigos. Então o crescimento do número de códigos, né, que é dado por esse termo, e a probabilidade dada por esse termo. Então a probabilidade diminui mais rápido do que, exponencialmente mais rápido do que o crescimento exponencial do número de códigos, né, que é o que a gente está vendo no comportamento desse termo aqui. Então o erro vai para 1, né, então tende a 100%, né, de erro quando o n vai para o infinito. Então, dadas n variáveis aleatórias com entropia H, podemos comprimi-las com mais do que NH bits, com um risco mínimo de perder informação quando o n tende a infinito. De maneira oposta, se as variáveis aleatórias são comprimidas com menos do que NH bits, então é virtualmente certo que haverá perda de informação e incorreremos em erro. Então, a entropia é o limite de representação. Eu posso representar a informação produzida por uma fonte até o limite da entropia, né, acima, né, do limite da entropia. Se eu utilizar, né, menos do que H bits para representar a informação produzida pela fonte, inevitavelmente iremos incorrer em erro. Foi o que a gente acabou de mostrar.